Olá, boa noite, Olá, Sheila. lindos, boa noite, tudo bem? Bem-vinda à nossa live aqui na Vivino. Muito obrigada por ter vindo, pela tua presença. É uma honra ter você aqui com a Obrigada, gente. obrigada pelo convite. A honra é toda minha de poder participar dessa live bacana com você, viu? Ai, que bom, fico muito feliz. Eu acho que a gente vai falar hoje de um assunto maravilhoso que todo mundo vai gostar de escutar, né? Vamos. Sim, é um assunto que o pessoal se interessa bem, né? Eu, particularmente, sempre procuro motivos para eu poder beber vinho sem culpa. Então, Ah, saber que sim. ele pode fazer bem ao meu coração realmente me agrada demais e eu acho que deve agradar a todo mundo, né? Ah, sim, você poder conciliar, né, algo agradável que traz prazer e que ainda faz bem, né, ao coração, Aham. isso é muito bom, né? Ai, que legal. Vamos lá, então, vamos começar com a pergunta que todo mundo fez inbox pra gente no Instagram, que é se realmente o vinho faz bem ao coração ou não. Faz bem ao coração. Na verdade é o seguinte, na verdade, de fato o vinho faz bem, né? Mas é porque ele contém, na verdade, a uva tinta contém substâncias que fazem bem ao coração, como por exemplo os Hum, flavonoides e o resveratrol, né? Que são substâncias que acabam fazendo bem ao coração. E isso as uvas tintas, né? Que compõem o vinho tinto. Então, mas de fato faz bem sim ao coração, mas um consumo moderado. Isso hum, que é interessante. O pessoal tá sabendo que não é de repente, né, tomar a garrafa e tá fazendo super bem pro coração, né? ah, legal, É o consumo legal. moderado. Um consumo moderado de fato faz bem ao coração. Por que só nos vinhos tintos? Por causa dos taninos que tem na casca da uva, que é porque a diferença entre o vinho branco e o vinho tinto é o contato da casca com a bebida, né? Quanto Certo. mais tempo, Aham. às vezes eu posso fazer um vinho sem a casca, né? Que os vinhos brancos geralmente são feitos dessa forma. Então acaba que a bebida não tem contato com a casca, que é muito rica em tanino. Seria esse o Certo. motivo? Então, o motivo é porque, na verdade, o resveratrol e os flavonoides, eles estão contidos nas frutas de coloração avermelhada e arroxeada. Então, como por Entendi. exemplo, a uva tinta, né, que é feito o vinho tinto. Mas também não só na uva a gente encontra essas substâncias, a gente encontra em outras frutas também, como por exemplo, na amora, na ameixa, no Hum, mirtilo, na jabuticaba, né, na cereja. Em todas essas entendi. outras frutas mais arroxeadas e avermelhadas a gente encontra na cereja. Então a gente encontra também resveratrol e os flavonoides. Ah, entendi. E um seguidor nosso, César, ele perguntou se o consumo do vinho pode fazer mal para quem consome diariamente e para quem tem pressão alta. Para quem consome diariamente e tem pressão alta, não faz mal se o consumo for moderado, tá? Porque o que é o consumo moderado? O consumo moderado é 150 ml, é uma tacinha de 150 com 150 ml de vinho para mulheres e duas tacinhas para homens. Eu trouxe até aqui para exemplificar para vocês o que seria 150 ml, né? Acho que a minha Numa tacinha tacinha tem um dessa, pouquinho mais, né? então, seria mais ou menos nessa taça, que é uma taça de vinho, seria essa a quantidade que seria aceitável para um consumo diário, né? Ah, Então, entendi. para mulheres, para homens seriam duas tacinhas, né? O homem acaba tendo esse privilégio aceitável. Óbvio. Ah, entendi. Achei errado o homem poder mais, mas tudo bem. Também acho errado. E, na verdade, aí a questão que você me fez, mesmo sendo hipertenso, podendo ser sendo hipertenso, pode-se sim, desde que siga de fato o aceitável, né? Que é o moderado. E quem é hipertenso tem que lembrar também que, mesmo tomando medicação de uso contínuo para pressão, ele pode tomar a tacinha dele, mas não pode esquecer de tomar a medicação.
Porque sabe o que acontece muito na minha prática clínica, Lins, que eu queria deixar bem claro aqui, principalmente para os hipertensos, que eles falam, hoje eu vou tomar a minha tacinha de vinho, então hoje eu não vou tomar o meu remédio da pressão. Então, isso é errado. Na verdade, mesmo que vá tomar a tacinha do consumo moderado à noite, tem que tomar o remedinho da pressão de uso contínuo. Entendi. Isso é uma dica bem importante, porque eu já ouvi isso várias vezes. Eu vou beber hoje, então eu não vou tomar meu remédio, né? Exatamente. E é o contrário, porque daí, na verdade, a pressão descompensa, né? Então, isso não é interessante, de fato. O interessante é que a pessoa tenha essa consciência de que, apesar do consumo do álcool à noite, na quantia moderada, ela deve fazer uso da medicação de uso contínuo. Entendi. A Gláucia está aqui perguntando por que essa diferença de consumo entre o homem e a mulher. Na verdade, foram várias pessoas que perguntaram, né? Ela se sentiu injustiçada, né, Gláucia? Também me senti, Gláucia. Na verdade, porque a mulher, a tolerância dela é menor, tá? E também porque a mulher tem uma menor concentração de água. Então, por esse fato da menor concentração de água na mulher, que a gente acaba tendo essa diferença. Entendi. Perfeito. A Bárbara está perguntando aí se é 150 ml é para todo mundo, sempre, ou se existe uma tolerância diferente para uma pessoa ou para outra em relação à saúde do coração. Então, é o seguinte, na verdade, o que os últimos estudos, enfim, acabam mostrando pra gente, eles fazem baseado num número X de pessoas com características muito parecidas. E existem os desvios padrão, né? Então, as características das pessoas que são colocadas nos estudos, elas são muito semelhantes. Então, não se conta com os desvios padrão. O que seriam esses desvios padrão que a gente tem que tomar cuidado? Por exemplo, as pessoas que têm alguma contraindicação ou alguma baixa tolerância ao álcool. Por exemplo, contraindicação, no caso, mesmo um consumo moderado de 150 ml diário de vinho para mulher, né, e 300 para o homem, em pessoas, por exemplo, que têm problemas no fígado, problemas de cirrose, problemas de pancreatite, né, problemas de alcoolismo, né, ou problemas de triglicérides, excesso de triglicérides, e o diabetes descompensado, isso tudo a gente tem que levar em consideração, que daí acaba que a tolerância, na verdade, nesses casos, é até contraindicado mesmo o consumo moderado do vinho por causa da questão do álcool. Né? Entendi. E não por causa da questão do resveratrol e dos flavonoides. Aí não pode nenhum tipo de bebida alcoólica, não é só o vinho que não pode, né? Exatamente, porque o problema é com o álcool, né? Entendi. Entendeu? E assim, se mesmo assim, enfim, quiser tomar uma tacinha e tudo, tentar procurar escolher vinhos com o mínimo teor alcoólico possível, né? Que aí acho que você sabe dizer um pouquinho melhor que eu, que a média de teor alcoólico varia de 12,5% a 14% dos distintos, não é isso? Exatamente, perfeito. Mas conseguimos encontrar vinhos com uma quantidade de álcool menor, né? Sim. Mas a média dos vinhos tintos é essa mesmo, né? É de 12,5, tá. A Alexia perguntou pra gente sobre o vinho Taná, que o vinho Taná ele é sempre conhecido como o vinho do coração, né? Eu li aqui que ele é rico numa substância chamada procianina, que dizem que ela faz bem para o coração. Realmente tem isso? O que você me diz? Na verdade, não tem muito a especificidade da uva, né? A especificidade de ser uva taná. A especificidade é da gente encontrar o resveratrol, que é mais concentrado na casca, das uvas avermelhadas e arroxeadas, né? Entendi. O que eu acabei checando e vendo em relação a essas uvas, que na verdade não é nem a taná, existem algumas uvas, que eu não sei exatamente qual que é a origem dessas uvas, acho que você vai conseguir me dizer um pouco melhor. Que essas uvas sim são mais concentradas ainda em resveratrol,
do que as nossas normais, arroxeadas e avermelhadas, Uhum. que são a vitis tinnífera, vitis, Vites viníferas. isso, vitis viníferas e vitis labrusca, é isso, vitis Isso mesmo. labrusca. Você tá afiada, Essa hein? Tá afiada nas uvas. Olha, que agora que eu comecei a conhecer esse universo das uvas, eu tô achando, dos vinhos, eu tô achando maravilhoso. É muito bacana. Então, essas uvas, essas sim, elas se destacam na questão da concentração do resveratrol na casca. Uhum. Mas, em relação à Taná, que eu saiba, seriam mesmo por ela fazer parte das uvas da família das uvas arroxeadas e avermelhadas das frutas, né? Ricas em Entendi. resveratrol. Entendi. Agora, deixa eu tirar uma dúvida minha específica. Eu Claro, acho que o hábito de você chegar em casa, abrir uma tacinha de vinho, mesmo que seja só 150 ml, ter certo. esse momento, pelo menos eu faço isso, né, todos os dias. 150 ml, procuro não passar disso, porque eu quero beber vinho o resto da minha vida. Então eu procuro me conter, porque se deixar eu tomo uma garrafa todos os dias. Mas enfim, eu acho que esse hábito de você chegar em casa, tomar uma tacinha de vinho, dar uma relaxada, eu acho que isso nos deixa muito feliz. Isso Sim, melhora a nossa satisfação. E aí eu sim. queria saber de você se isso também contribui para a saúde do coração, sabe? O Contribui. fato, Desculpa, não, o fato pode de fazer. você ter esse prazer diário, de abrir um vinho, de experimentar, de sentir o aroma, de sentir o sabor e de sentir prazer fazendo isso, se isso realmente interfere na saúde do coração. Interfere. Por que que interfere? Porque as atividades que nós fazemos que nos dão prazer, como por exemplo, ou uma atividade física, para quem acha prazeroso fazer atividade física, ou ler um bom livro, para um apreciador de um bom Ah, vinho, chegar em perfeito. casa e fazer uma coisa que traga prazer, tudo que traz prazer vai acabar liberando substâncias do prazer, os hormônios do prazer que a gente fala, né? Que são Uhum. serotonina, endorfina, e estes hormônios do prazer acabam aliviando o estresse. E aliviando o estresse faz bem para o Hum, coração também, porque o estresse é um fator de risco para ter problemas cardíacos. entendi, entendi, perfeito. Entendeu? É, tem alguma cardiopatia específica que diria assim, para essa a gente não deve tomar o vinho e para essa seria bem saudável você tomar os 150 ml diário? Sim, na verdade, a maior parte das cardiopatias, como por exemplo, existe até uma cardiopatia que a gente fala miocardiopatia alcoólica, na verdade é pelo consumo excessivo de álcool. Nós estamos falando de consumo moderado, que é o que a gente está falando agora, tá? Então, algumas cardiopatias, elas realmente têm a restrição do vinho por causa do álcool, porque justamente porque os pacientes que são cardiopatas, eles tomam muitas medicações e para o Uhum, coração. Então, existem algumas medicações para o coração que elas têm interação com o álcool. Então, entendi. isso a gente tem que ter esse cuidado nesses pacientes aí que precisa de uma avaliação mais cautelosa, né, em relação a Ah, isso. entendi. Mas, por exemplo, pacientes hipertensos, né? Ou com alguns probleminhas cardíacos leves, a gente consegue colocá-los na questão da moderação, do consumo moderado e ter o efeito benéfico, sim. Tá. A Bárbara está aqui perguntando se o peso do indivíduo interfere nessa quantidade diária, em função de que o homem, você citou lá que o homem ele tem mais água no organismo do que nós mulheres, né? Uma pessoa com Sim. mais peso teria digamos assim, uma cota maior diária de vinho? Não. Se for mulher, é Não. uma só e o homem é duas e pronto, acabou. É... Não, a gente vai precisar se conformar com essa questão de fato. Ah, É... Porque, na verdade, a ação, na verdade, ela não é periférica, né? É uma ação, a concentração acaba indo dentro dos vasos sanguíneos, né? Então, não hum, está relacionado com a questão do peso corporal.
Entendi, entendi. É, Bárbara, vamos ter que nos conformar com isso, não tem jeito. Mas enfim, vamos lá, uma tacinha. Eu considero uma taça por dia satisfatório. Claro que Sim. final de semana eu quero beber um pouquinho mais, e aí eu bebo 2, 3 taças, né? Às vezes um pouco mais, enfim. Mas eu acho que, eu acredito, aí você pode me corrigir se eu estiver errada, que tudo aquilo que não é um hábito na minha vida, eu não tenho o hábito de tomar 2, 3 taças por dia, o meu hábito é de tomar um pouquinho, 150 ml. Então, se no final de Uhum. semana, eventualmente, eu tomar um pouco mais, isso não vai me trazer, assim, muitos problemas, sabe? Então, Uhum. eu entendo que uma tacinha por dia é bom, dá para dar uma relaxada, dá para ter o prazer de abrir o vinho, de tomar e de experimentar e tudo mais, né? Eu considero, mas enfim, Uhum. né? Que pena, pena que não podemos beber mais, mas vamos nos contentar, né, com essa tacinha. Tem uma outra pergunta aqui também, sobre se é verdade que o amendoim também tem resveratrol. Sim, é verdade. Hum, O amendoim é rico em resveratrol, por exemplo, alguns legumes são ricos em resveratrol, como por exemplo a beterraba, rabanete, tudo que tem hum. A cor a arroxeada, né? coloração arroxeada é rica em resveratrol. Perfeito. A Paty Damasio aqui está perguntando se essa taça diária é contraindicada para quem tem diabetes mellitus, não sei como é que se fala. Depende se o diabetes estiver descompensado, é contraindicado. Mesmo o consumo moderado de 150 ml. Agora, se estiver bem controladinho, aí de acordo com uma avaliação médica, de acordo com os níveis glicêmicos que o paciente vem apresentando com o uso da medicação, a gente pode avaliar sim do consumo moderado. Mas se realmente tiver descompensada a diabetes, não realmente é contraindicado pelo consumo Perfeito. do álcool, né? Ah, entendi. O Everton fazendo uma pergunta aqui que eu acho que eu vou responder para ele. Ele está perguntando se vinho também é bom para coração partido. Eu acho que vinho é bom para qualquer problema, Sim, inclusive é coração verdade. partido. Por aquilo que eu falei, é um momento de prazer. Então você abre, você bebe, você relaxa, sabe? Então eu acho Sim, que isso ajuda no coração partido, ajuda em todos os tipos de problemas. O fato de, inclusive, o fato de você pegar um problema e transformar ele num momento de prazer. Eu vou abrir um vinhozinho hoje porque eu não estou muito bem. Isso pode acabar sim, transformando o teu problema em outra coisa melhor, né? exatamente. De repente você tem aquele dia super estressante e tal, você chega em casa, abre um vinho que você gosta, né? E aí Uhum. tem aquela satisfação e a liberação de hormônios do prazer. Uhum. Então, e o Rodrigo perguntou agora, ele quer conquistar uma mulher. Ele está perguntando se o vinho ajuda nessa conquista. Eu vou falar a minha opinião, tá, Rodrigo? Eu acho que o vinho, eu acho que é uma questão de interesse, sabe? Eu sempre digo uma frase que eu sempre repito, que quanto mais interesses a gente tem, mais interessante a gente fica. Então, o fato de você servir um vinho para uma mulher que você está interessada já é um começo de conversa, não é? É uma oportunidade de você conhecê-la melhor, saber mais do que ela gosta, sim. Eu acho que ajuda na conquista, sim. Eu acho que ajuda na conquista não só da mulher, como do homem, como de amigos, de todo mundo. Eu acho que o vinho, ele é muito agregador, né? E não Sim, é só o fato de beber, né? O vinho, ele tem um universo imenso. O beber, você viajar para conhecer vinícolas, que é um assunto extremamente interessante numa roda de amigos, de um casal, quando você está sim. querendo conhecer alguém, né? Eu acho que existem vários fatores que fazem com que o vinho seja interessante na conquista de amigos, de parceiros, enfim, de tudo mais, né, Sim, Sheila? na questão da socialização, né? De repente, uma reunião com amigos para degustar, né, bons vinhos e trocar experiências, enfim, né, de vinhos trazidos de vinícolas interessantes, né? É muito bacana e é prazeroso, né? Eu Exatamente. acredito, essa questão dos vinhos, né?
Uhum. Então, eu acho assim, ó, a gente ter um gosto, um prazer, um hobby, ele deixa a vida mais leve. E eu acho que, eu entendo, né, que ser mais leve faz bem à saúde como um todo. Sim, Quem dirá o coração, né? Acho que sim. alguém que consegue levar a vida mais leve, ela tem mais saúde, não é? Com certeza. Na verdade, assim, a cabeça ela comanda tudo. A gente vê isso muito na nossa prática clínica. Se você não tiver com a mente boa, nada vai para frente. Não, você somatiza, você começa a ter dores, você começa a ter problemas, inclusive problemas de saúde mesmo, de somatização por não estar bem, né? Nessa questão. Então, se a gente trabalha a questão da mente, o resto flui, né? É, né? E o vinho ajuda. O vinho ajuda bastante, nessa questão, porque de fato é uma substância que traz prazer, né? Verdade. Para mim, pelo menos, me traz muito prazer, né? Sim. E Mas Cleo tá aqui mas perguntando. Pode falar, pode falar. não, eu acho que é difícil a gente encontrar quem não goste de vinho, né? É, Eu né? acredito. Pode ser que uns prefiram, sei lá, tenham mais paladar por um suave, outros mais paladar por um Exatamente. seco, né? Mas eu acredito que são paladares bem diferentes, mas eu acredito que todo mundo gosta de degustar um bom vinho, né? Exatamente. Nem que seja pela curiosidade, né? Às vezes eu vejo, Sim. eu entro em vinícolas, estou visitando vinícolas e as pessoas dizem, eu não bebo vinho, mas eu queria conhecer. Então, eu acho que o interesse, a curiosidade, todo mundo tem pelo vinho, né? Sim. Eu acho isso extremamente interessante, né? Vou aproveitar aqui para responder a pergunta. Cléo está perguntando se o vinho para ser bom tem que ser caro. Não, tá? Na minha opinião, não. Eu acho que vai muito do paladar das pessoas. Eu acho que quanto mais você bebe vinho, melhor vai ficando o teu paladar. O que que significa isso? Você consegue perceber mais sutilidades que tem no vinho. Porque o vinho, o que que é o vinho? Ele é uma bebida feita da fermentação da uva, e que durante esse processo ela sofre várias transformações. E essas transformações dão ao vinho sabores, aromas e texturas diferentes, que isso que torna ele interessante. Um vinho produzido no Rio Grande do Sul é diferente de um vinho produzido no Paraná, que é diferente de um vinho da Europa e assim sucessivamente. Por quê? Porque o método de fabricação é diferente, aonde ele foi plantado é diferente, então tudo isso muda as características dos vinhos. Então, não necessariamente um vinho, para ser bom, ele precisa ser caro. Claro que às vezes se eu tenho um paladar mais apurado, eu consigo sentir muito as sutilezas do vinho, que essas sim, elas vêm de um processo de produção mais minucioso, mais detalhado, enfim, mais complexo, eu vou conseguir tirar mais proveito de um vinho de maior valor, porque eu vou perceber. Né? Agora, se eu estou iniciando no mundo dos vinhos e eu não tenho ainda essa perspicácia de tirar todos os proveitos do vinho, eu vou botar meu dinheiro fora. Eu vou comprar um vinho de R$ 100, que ele custa esse valor, um exemplo, né? Porque ele é um vinho mais complexo e eu não vou conseguir sentir essa complexidade toda, sabe? E ao mesmo tempo, por exemplo, eu sou uma pessoa acostumada a beber vinho, já bebi vinho de valores bem altos e tudo. Às vezes eu consigo encontrar prazer numa garrafa de vinho de R$ 30, de R$ 25. Então, às vezes a pessoa me liga, acontece muito a pessoa me ligar do supermercado. Ele diz, Lê, eu tô aqui no supermercado, tem um monte de promoção, não sei o que eu compro. Eu vou guiando a pessoa por aquilo que eu conheço um pouco dela, por aquilo que eu conheço do gosto do tipo de vinho e tudo mais. Então eu vou guiando. Às vezes a gente acaba comprando um vinho de 50, às vezes ela me diz, tem esse vinho aqui, custa R$ 22. Lê para mim o rótulo, de onde que ele é? Qual que é a uva? Compra. Compra e experimenta. Você pode ter uma surpresa maravilhosa. Um vinho de baixíssimo custo. Então a gente não pode ter esse preconceito no mundo do vinho, porque eu já tomei vinhos caríssimos, horríveis, e já tomei vinhos muito baratos, muito bons. Assim como tomei vinhos caríssimos, maravilhosos. Agora, eu também, Sim. mesmo tendo muita prática no mundo do vinho, eu também tenho uma limitação.
Se for um vinho, por exemplo, que nem o Maluf agora. O Maluf vendeu ano retrasado, 2018, ele botou à venda a adega particular dele. E tinha vinho de 300 mil reais. Será que se eu Nossa. comprar esse vinho, eu vou saber onde estão esses 300 mil reais? Porque se ele custa esse valor, tem alguém que paga. E se tem alguém que paga, essa pessoa provavelmente sabe o valor que tem, né? Então, eu não sei se eu vou saber dizer, nossa, realmente esse vinho, ele custa 300 mil reais, tá certo? Então, basicamente, Cleo, a resposta é, não tenha preconceito com valor, experimenta. Se for bom, toma. Não tem que a gente não pode ter preconceito com valor. E nem achar que vai pagar 300 reais por uma garrafa de vinho e que a garrafa vai ser boa. Também não pode, entendeu? Que isso também pode acontecer, sabe? Então é bem complicado, tá? Eu acho que eu respondi a pergunta dele, né? E as pessoas agora estão me perguntando aqui como começar a beber. Eu acho que tem que dar o primeiro gole, tem que abrir a primeira garrafa e tem que começar a tentar entender o que você gosta. Eu gosto de vinho mais suave, eu gosto de vinho com gelo, eu gosto de tomar vinho em um copo de chopp. Enfim, o importante é que se beba vinho, né? Seja ele de bag, de latinha que tem hoje em dia. Tem, enfim, o vinho está se tornando cada dia mais acessível para que as pessoas bebam mais vinho. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, de que o vinho está se tornando um pouco mais popular para atingir o consumidor, aproveitar e beber, né? Tem muito vinho importado, barato também, né? O Chile consegue trazer vinho com um incentivo fiscal bem bom. Acho que a gente tem que se aproveitar disso, de ir atrás dos vinhos chilenos bons, começar a experimentar e aprender o que gosta, né? E aqui no Brasil, Linds, as uvas daqui, elas são adequadas para um bom vinho? Ou você acredita que, pela sua experiência, que são boas uvas que se fazem bons vinhos aqui no Brasil? Sim, se fazem excelentes vinhos no Brasil, inclusive vinhos premiados internacionalmente. O que acontece é o seguinte, o vinho, para que ele seja a uva seja de uma boa qualidade, para se fazer um vinho, precisam que algumas coisas aconteçam. E dependendo do clima da região, isso não vai acontecer. Então, por exemplo, algumas vinícolas São Paulo, estado de São Paulo, eles fazem adaptações para que a uva saia de boa qualidade. Se faz dupla poda, que são 2 podas durante o ano, para enganar a uva, né, para ela produzir para que a colheita dela seja num período apropriado, que é o período de seca, né? Não pode, é ruim colher a uva num período chuvoso. Então eu dou uma enganada na uva para que o momento da colheita seja num período apropriado para mim. Tá. Eu uso um pouco mais de insumos para controlar pragas, para melhorar a qualidade da uva e tudo mais. Isso tudo é um fator que encarece o vinho, né? Então, por exemplo, por que os vinhos do Chile são mais baratos? Porque nós temos a cordilheira lá, que impede a entrada de uma praga chamada filoxera, que encarece muito o custo da produção da uva. Porque você tem que usar meios, artifícios, para que ela não atinja a uva, né? Isso tudo encarece. Sim. Sim. Outra coisa que eu tenho que fazer também aqui no Brasil, aqui no Brasil não, é feito no mundo todo, em função dessa praga, eu pego a raiz de uma uva extremamente resistente, que ela não é muito adequada para a produção do vinho, mas eu pego a raiz dela e enxerto uma muda de uma uva que é apropriada. Isso faz com que eu tenha uma resistência maior da uva e ela seja de melhor qualidade. O que acontece com isso? Mais uma vez, eu encareço o custo da produção. Né? Em alguns lugares eu não preciso fazer tudo isso, então o vinho é mais barato. Tá? Agora, por exemplo, o Rio Grande do Sul é uma região que tem um terroir perfeito para a produção da uva, principalmente para a produção dos espumantes. Tá? O clima é muito propício.
E fora isso, está se conseguindo fazer vinhos de excelente qualidade, né, no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, respondendo a pergunta, sim, a gente no Brasil tem bebida de muita qualidade. Eu acho que as pessoas deviam perder esse preconceito e começar a experimentar. Tem muita coisa boa. Aí na tua região tem o Caminho do Vinho, né? Você é de Jundiaí, Tem, certo? sim, Tem o caminho. exatamente. A terra da uva, né? Tem algumas vinícolas aqui em Jundiaí. Inclusive, quando o Papa veio aqui no Brasil, foi desenvolvido um vinho de uma vinícola de Jundiaí especialmente para ele, né? E o nome Olha! foi. Então, aqui é uma terra muito, muito. Eu acredito que a terra seja muito propícia Uhum. para esse desenvolvimento aí, por tudo isso que você falou, porque realmente é a terra da uva mesmo, né? E nós temos muitas vinícolas por aqui. Ah, legal, bacana. Deixa eu ler aqui mais uma pergunta. Brunelli Barolo, a Tatiana vai tomar. Muito bem. Uma Olha, delícia, eu amo, tá? Aqui a Gi está perguntando se vinho tinto e branco faz bem à saúde. Eu acho que isso você respondeu, se você puder responder para ela. Estava perguntando se existe diferença entre o vinho branco e o tinto é, nos a questão da benefícios para a proteção, saúde, né? né? Sim, o benefício cardioprotetor que nós vemos numa substância chamada resveratrol. Os resveratrol são os flavonoides. E a gente encontra nas uvas mais de coloração avermelhada ou arroxeada, que são as uvas tintas, né? Sim. Então, a gente acaba vendo o benefício mesmo cardioprotetor no vinho tinto, né? Porque é o vinho tinto, que na verdade é feito com essas uvas tintas, né? Então, por isso que a gente acaba vendo maior benefício com esses vinhos. Ah, perfeito. A Fernanda está aqui me Né? perguntando se eu posso dar dicas de como comprar vinho no mercado. Eu acho que é uma Olha, isso é pergunta, excelente. é uma pergunta que eu recebo assim diariamente no meu Instagram, porque eu acho que é por lá que as pessoas começam a comprar vinhos, né? Depois elas passam a Sim, procurar lojas mais especializadas, mas eu acho que para quem está começando, o primeiro canal é o supermercado, né? Você vai lá sim. fazer as suas comprinhas e passa pelo corredor do vinho e já para por ali. Eu percebo que as pessoas chegam ali no corredor dos vinhos e tem uma imensidão de produtos e as pessoas se perdem. Se perdem, Sim, olham aquele monte de coisa e acabam indo embora e não comprando nada. Porque elas não sabem nem por onde começar. sim, não sabe se escolhe a uva, se escolhe a safra, né? Se escolhe a origem, a região, né? Fica Exatamente. completamente perdido. Exatamente. Eu acho que o importante para quem está começando é você estabelecer um valor. Hoje eu quero gastar de 30 a 40 reais numa garrafa de vinho. Isso vai diminuir bastante as suas opções já nesse corredor. Eu quero Sim, um vinho tinto. Né? Hoje eu vou jantar, vou comer uma massa, vou comer um filé, então eu quero um vinho tinto. Então você já tem dois fatores limitantes aí: o valor e o vinho tinto. Isso já reduziu bastante esse mar de vinhos que tem na sua frente. E sim. aí você tem duas opções. Ou dentro dessa limitação você escolhe aquele vinho que você acha que é bom, que te encantou por alguma coisa, pelo nome da uva, pelo rótulo e tudo mais, e aí você vai testar se esse vinho é bom. Alguns supermercados, hoje vários deles, têm um sommelier à disposição. Ele está aí Uhum. para isso. O sommelier geralmente é uma pessoa que adora falar sobre o assunto. Você diz para ele chegar lá e dizer assim: olha, eu quero gastar entre 30 e 40 reais num vinho e eu quero um vinho tinto. O que que você me indica? Sabe? A gente não pode, quando se fala de vinho, ter receio de falar quanto que você vai gastar. Porque eu acho que a boa experiência em beber um vinho é você pagar aquilo que você acha justo. Então hoje eu só vou comer um macarrãozinho na minha casa, eu não estou com grandes expectativas, eu quero tomar um vinho que me dê prazer, que eu relaxe, que eu goste do vinho. Então, assim, eu estou disposto a pagar 30 reais. Você vai chegar para o sommelier e vai dizer assim: eu quero gastar 30 reais num vinho, quero um vinho tinto e eu vou comer uma massinha a carbonara. O que que você me diz? Eu tenho certeza que o sommelier vai dar várias opções e você vai poder escolher. A partir desse momento, você já vai saber que o vinho da uva X combina com aquela sua massinha do dia a dia, sabe? E você já Uhum. vai ter um norte para começar a comprar os teus vinhos. Ah, eu comprei um Cabernet, parece que eu não gostei muito, achei que ele amarrou muito minha boca, não gostei, vou tentar outro.
né? De outra. Eu tentei um do Chile, quem sabe eu tento um italiano, né? Quem sabe eu tento um brasileiro. E assim você vai alternando e vai construindo o teu gosto para comprar vinho. Acho que é assim que a gente começa, sabe? Eu acho bem importante essa coisa de você limitar um pouco, de você saber o quanto que você quer gastar e para que você quer aquele vinho. Ah, eu queria um vinho, hoje eu quero chegar em casa, eu não vou fazer janta, eu quero beliscar alguma coisa, quero tomar um vinho. E tem vinho que às vezes você começa a comer, a tomar, e ele começa a pedir uma coisa para comer, sabe? Quando o vinho é um pouco mais encorpado, um pouco mais estruturado. Então, tudo isso você tem que pensar quando você vai procurar um vinho. Eu, por exemplo, de segunda a quinta, eu gosto de vinhos que não pedem comida. Então, eu procuro vinhos extremamente leves, que me entreguem um pouco de complexidade, para que eu possa admirar o vinho, para que possa ter aquele namoro, de você cheirar a taça, de você sentir sabores diferentes, mas que ele não fique pedindo que eu coma, sabe, um queijo, que eu coma um filé, alguma coisa, porque durante a semana eu quero comer uma coisa mais leve. Então hoje eu já sei mais ou menos que tipo de vinho serve para isso. Às vezes eu abro uma garrafa e me engano, o vinho é extremamente forte e não combina com aquela comidinha light que eu tô fazendo. Mas isso também faz parte do aprendizado, né? Você errar e aprender que aquilo não te agradou e que você precisa de uma coisa diferente, aí você começa a afinar o teu gosto. E aí comprar vinho, ao invés de ser um martírio no corredor do supermercado, começa a ser um prazer. E eu acho que outra dica bem interessante é você ter aplicativos que te ajudem a escolher o vinho, sabe? Eu tenho vários aplicativos, mas eu acho que para quem está começando, um aplicativo que eu acho que ajuda bastante, ele às vezes ele é muito criticado no mundo do vinho, mas eu particularmente eu acho que ele ajuda, sabe, as pessoas a terem um norte para comprar um vinho, que é o aplicativo Vivino. Você vai chegar no corredor do supermercado, vai fotografar o rótulo e ele vai te dar o preço médio, tá? Que esse é um dos maiores problemas assim de críticas que esse aplicativo tem, que às vezes o preço está um pouco distorcido, mas ele vai te dar um norte ali, ele vai dizer qual que é a pontuação dele, vai ter comentários de outras pessoas, o que as pessoas acharam desse vinho, vai ter opções de harmonização, esse vinho é bom com pizza, esse vinho é bom com uma salada, esse vinho é bom com queijo. Então isso ajuda muito as pessoas a escolherem um vinho, sabe? Naquele momento em que você está perdido num corredor, né? A Tatiana aqui está falando, o melhor vinho é aquele que você mais gosta. Concordo. O melhor vinho é aquele que a gente mais gosta. Bebido da forma em que a gente mais gosta, no copo que a gente gosta. Quero beber vinho gelado, quero beber com gelo, quero misturar com água, sabe? Eu não tenho preconceito nenhum. Eu acho que o importante é que você beba vinho, sabe? Como que você vai fazer isso é o de menos, sabe? Vinho de lata não pode. Se não for taça de cristal, não pode. Tem que procurar o que traz prazer, né? O que de fato traz Exatamente. o prazer de se apreciar um vinho, né? Exatamente. E é interessante desse aplicativo que você falou que a gente consegue também deixar um histórico dos vinhos que a Muito gente... bom. Né? Então, de repente, a gente lembra de um vinho que a gente tomou e foi muito harmônico com determinada refeição. E aí você vai lá, vê lá no seu histórico, era esse o vinho, né? Eu acho que é bem interessante isso, né? No aplicativo também. Exatamente. Você pode lembrar com quem você estava. O vinho de comemoração dos meus 5 anos de casada. Abrimos o vinho, não sei. Então, é também uma forma de prazer. Às vezes eu olho o vinho e digo assim, eu já bebi esse vinho. Aí eu vou lá no aplicativo Vivino. Nossa, faz 6 anos que eu bebi esse vinho. Eu bebi com fulano, fulano, por causa era aniversário de não sei quem. Aí eu já lembro, eu gostei do vinho, não gostei do vinho. Então, isso te ajuda um monte a Ajuda formar... a remeter memórias prazerosas também, né? O vinho também tem essa questão, né, de te remeter a memórias de acontecimentos e fatos que te trouxeram um prazer, né? Exatamente. E aí eu acho que você pode responder para nós, né? Memórias prazerosas devem fazer bem para a saúde, né?
Com certeza. Aí, aí caímos na questão da liberação dos hormônios do prazer, né? Exatamente. O Afonso está aqui me pedindo para eu dar dicas de harmonização. Bom, Afonso, a harmonização é meu assunto predileto. Eu poderia amanhecer aqui falando com vocês sobre esse assunto. Na verdade, o meu Instagram eu criei com o único intuito de mostrar para as pessoas as experiências que eu faço com harmonização, porque eu amo a harmonização. Eu acho muito perfeito você achar uma comida que casa muito bem com uma bebida. Eu acho que é um terceiro prazer. Você tem um prazer com a comida, um prazer com a bebida e um terceiro prazer com a harmonização. E isso é um assunto que realmente me fascina muito. Eu não quero me estender muito em harmonização, porque eu acho que o assunto de vinho e coração é algo que também que me emociona no dia de hoje. A gente está falando sobre esse assunto, porque é uma pergunta muito recorrente no meu Instagram e eu não tenho como responder, porque eu acho que essa pergunta tem que ser respondida por uma cardiologista, né? Mas acho que uma dica de harmonização para quem está começando pensa sempre o seguinte: o vinho ele tem que combinar com a comida no seguinte sentido: vinhos leves com comidas leves, vinhos mais encorpados, mais elaborados com comidas mais complexas, mais elaboradas. Tá? Então você pensa assim: eu estou comendo uma saladinha. Não pode ser um vinho pesado, um vinho forte, porque ele vai interferir no sabor. Agora, se eu estou comendo um filé bem temperado, eu preciso de um vinho forte para acompanhar firme aquele filé. Então, eu acho, Afonso, que essa dica assim, de que vinhos leves com bebidas leves e vinhos mais encorpados com bebidas mais com comidas mais bem elaboradas, mais encorpadas, é a minha principal dica assim, de harmonização, tá bom? O Sérgio aqui está dizendo que o melhor vinho é o que agrada seu paladar, super concordo. Sim, com certeza. A Fernanda está aqui dizendo que Jundiaí é terra da uva, tem muitas opções de vinho. Sim. O Afonso está aqui me perguntando o que eu acho da vinícola Guaspari. Eu acho ela extremamente encantadora, eu já estive lá. Eu saí de Curitiba de carro só para ir visitar a Guaspari. Quando ela ganhou um prêmio, eu fui ler sobre o assunto, fui ler sobre a vinícola, eu me encantei sobre a história e fui lá conhecer pessoalmente, né? A região de lá é muito propícia para a produção do vinho. Eles também fazem a dupla poda, aquela que eu comentei antes. E eu experimentei os vinhos deles e eu achei assim, fenomenais. Realmente eles têm um processo de fabricação de vinho que resultou num vinho de excelente qualidade. Acho que eles vêm se destacando assim cada vez mais no mundo do vinho. Então acho que se você tem vontade de visitar, uma boa opção assim de visita é a vinícola Guaspari. Olha, boa dica. A Gláucia aqui está perguntando o que é mais cardioprotetor, o vinho tinto ou um suco de uva integral? Na verdade, ambos são cardioprotetores, né? Por causa da questão da concentração de resveratrol e da concentração dos flavonoides, né? Que estão na casca da uva, né? Mas temos que avaliar tudo, né? Porque depende muito, tem essa questão dos hormônios do prazer que eu falei, falando-se apenas na questão cardioprotetora, de aumento do colesterol bom, né, que o vinho traz. Por quê? Porque o resveratrol e os flavonoides presentes no vinho tinto, eles aumentam o colesterol bom e, consequentemente, acaba diminuindo o colesterol ruim. Né? Então, tanto o suco de uva quanto o suco de uva integral, suco de amora integral, suco de mirtilo, chá verde, tudo isso vai acabar, de fato, trazendo o benefício para o coração, por causa dessas substâncias que eu citei. Mas a gente tem que ver, de repente, chega numa sexta-feira à noite, a gente já volta a cair daquilo que a gente conversou. Chega numa sexta-feira à noite, depois de um dia estressante do trabalho, você está querendo relaxar, está querendo tranquilizar, é um apreciador de vinho, tomar um vinho te traz prazer. Então, de repente, você não vai querer abrir um suco de uva, né? De repente, você vai querer, se você for, de fato, um apreciador de vinho,
beber uma tacinha de vinho de 150 ml vai acabar te trazendo mais prazer do que beber um suco de uva integral. Então, tem que se colocar tudo isso na balança, né? Porque o que vai acabar te trazendo mais prazer? Porque além do benefício do resveratrol e dos flavonoides, na questão do colesterol bom, na questão do colesterol ruim, na questão da circulação, que a gente tem uma melhora da circulação quando a gente consome essas substâncias, a gente também tem essa questão adicional da questão dos hormônios do prazer. Para quem é um apreciador de vinho. Agora, para quem não é apreciador de vinho, enfim, não faz questão, realmente vai ter benefício tanto tomando o suco de uva, a amora e tal, ou o vinho, né? Aí só avaliando essa questão. Né? E o resveratrol, os flavonoides, eles têm outros benefícios, eles não têm só benefícios para o coração. Né? O resveratrol, eu não sei se você já ouviu dizer que é a substância da juventude, né? O resveratrol, sim, o resveratrol, ele previne, não tem ainda estudos em humanos, mas muitos estudos em 60 tipos de espécies, né? Foi encontrado que o resveratrol, ele previne o envelhecimento. Né, ele previne o envelhecimento, por causa também justamente da ação antioxidante dele. Ele previne a questão da perda cognitiva que vem com a idade, né? Da questão da memória. Então, ele tem outros benefícios também, o resveratrol. É que aqui a gente está focando no coração. Mas o consumo do resveratrol e dos flavonoides tem muitos outros benefícios, como esses que eu falei, né? Questão de quem tem problemas, por exemplo, de artrites, essas dores articulares, né? Ele tem um efeito anti-inflamatório, essas substâncias. Então, temos outros vários benefícios, né? Ah, perfeito. O pessoal bastante comentando da Vivino, acho que é um aplicativo que, pelo jeito, bastante gente aqui já usa, né? Tem duas perguntas bem interessantes aqui. A primeira é da Fernanda, me perguntando como que ela sabe que um vinho é leve. Então, vamos imaginar que você está tomando um copo d'água, tá? E você está tomando um copo de leite. Não é diferente? Quando você sente na boca o peso da água para o leite, é a mesma coisa. Tem vinho que ele é mais leve na boca, como uma água, e tem vinhos, não que ele tenha sabor de água, estou falando da textura na sua boca. E tem vinhos que ele é mais encorpado, como se você estivesse tomando algo próximo de um leite. Se você pegar um leite, uma água, eles são muito parecidos, né? Tô falando do leite de caixinha normal, né? Que é o que um vinho mais, que é um leite mais menos puro, digamos assim, né? Você consegue sentir a diferença de uma água para um leite. Essa é a diferença, um vinho mais leve, ele é um vinho que você sente na boca essa leveza, e o vinho mais pesado é como essa diferença aí do vinho, da água para o leite. Acho que para você memorizar qual que é isso, e leve também no sentido de sabor. Um vinho com um pouco menos de tanino, um vinho mais leve, que não tenha passado por barrica de carvalho, ele vai se tornar um vinho mais leve. Os vinhos mais jovens, que não são aqueles vinhos com expectativa de guarda, que são vinhos que descansaram bastante tempo em barris e tudo mais. Isso tudo vai tornando um vinho mais leve. Quanto mais elaborado for o vinho, quanto mais tempo ele envelheceu em barris de carvalho, enfim, mais esse vinho vai ser complexo e mais pesado. Tá bem? E a Glaucia aqui estava perguntando, é a mesma que perguntou do vinho com o suco de uva. Viu, Glaucia, que legal. Então, assim, adorei a resposta. Tua resposta, Sheila. É nada como falar com quem realmente entende, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, não é mais fácil eu comer um punhado de uva passas? Eu comer um punhado de uva passas não me dá prazer. Realmente não me dá prazer. Suco de uva integral, então, eu tomo um suco de uva, tenho que correr para o hospital, porque me ataca o fígado de uma maneira, assim, impressionante. Eu não posso tomar suco de uva, eu passo muito mal. Enquanto vinho me dá muito prazer. Então eu acho assim que essa live de hoje já valeu por essa resposta e essa pergunta da Glaucia do vinho e do suco de uva, porque responde muitas perguntas de muitas pessoas que me fazem exatamente essa pergunta. Não é mais fácil eu estar ingerindo outra coisa que também tem polifenóis, que também tem o resveratrol,
mas isso realmente está te dando algum tipo de prazer? Porque o objetivo qual que é? Eu saber que eu estou tomando um vinho, que além de estar me dando muito prazer, além de ser algo que eu gosto de fazer, que é bom para mim, Uhum. ele está me fazendo bem. Eu acho que isso é a grande sacada, é o legal desse assunto de hoje, do vinho e da Sim, saúde do coração, né? Eu acho que isso que é o mais importante de tudo, né? sim, exatamente. Porque se a pessoa não for uma apreciadora de um vinho, ela não precisa se forçar a tomar vinho porque ela vai ter benefício do resveratrol e tudo, né? Ela pode tomar o suquinho de uva dela que ela vai ter o benefício, mas e aquilo vai trazer prazer para ela. Então ela também vai liberar hormônios do prazer, porque aquilo está trazendo prazer para ela. Agora, quem é um apreciador de vinho, né? Tomar aquele momento que a gente conversou, de abrir um vinho bacana, um vinho que você goste, também é um momento de prazer, que é um momento de alívio do estresse, que também acaba liberando os hormônios do prazer e faz bem ao coração, né? E Ah, legal. alivia o estresse e faz bem ao coração. Então, tudo isso, na verdade, na vida, né, Lindes, é tudo você ter moderação, você ter um equilíbrio, fazer tudo de uma forma ponderada. Né? Você não pode ser só, não vou tomar nada de vinho porque tem álcool, porque eu vou tomar só suco de uva integral, só suco de amora, ou não também só vou beber vinho porque é só vinho que tem o resveratrol. Tem que tudo ter um equilíbrio, né? A gente tem que saber ter esse equilíbrio e essa moderação, né? Ah, Em tudo. Acho que concordo. é em tudo na vida, Em né? tudo. Até para ter saúde, né? Ter equilíbrio para ter Sim, saúde, né? exatamente. Até proteção. Até a atividade física, né? Que é atividade física é muito boa para praticamente tudo. Tem, nossa, inúmeros benefícios. Se você for um praticante de atividade física em excesso, também isso é maléfico. Concordo. Então, nada em excesso é bom, né? Então, tudo tem que ter aí o equilíbrio. E essa questão do consumo moderado do vinho tinto, a gente pode estar inserindo dentro do equilíbrio, que a gente consegue ter um equilíbrio fazendo o consumo dessa forma, né? Perfeito, perfeito. Ah, eu super concordo. Eu acho que a felicidade faz bem para a saúde. Eu acho que Sim, todos os hábitos que a gente puder inserir na nossa vida, todos os interesses que a gente puder inserir na nossa vida que nos trouxerem felicidade, vai nos sim, trazer saúde. Porque eu acho que quando sim, a gente é feliz, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve e, consequentemente, a saúde deve ficar melhor, né? sim, com certeza. Com certeza. Você vê, eu vejo muito na minha prática clínica, quando eu vejo aqueles, sabe, quando eu vou avaliar aqueles vozinha, assim, já de 80, porque eu atendo muito idoso, né? Cardiologia, a gente atende muito idoso. E a gente aprende muito com eles são muito sábios, né? E eu sempre gosto de conversar muito com eles, e eu pergunto, eu falo, "Não, me conta qual que é o segredo dessa longevidade, e você pode ver, Lindes, a coisa que eu mais vejo, todos eles estão sempre com um sorriso no rosto e falando para mim. Não é nem falar, porque eu faço isso, porque alimentação. Claro, alimentação, atividade física, é óbvio que a gente tem que ter um estilo de vida saudável também para ter longevidade. Sim. Mas eu digo assim, o quanto você vê que a cabeça comanda. Porque esses vozinhos estão sempre com um sorriso no rosto e falam, o segredo, minha filha, é levar a vida numa boa, é não se preocupar, sabe? É saber que tudo acontece da forma que tem que acontecer, sabe? Assim, são pessoas leves. E você vê que a cabeça comanda tudo. É verdade, né? Diferente de você ver aquelas pessoas que estão sempre estressadas, sempre, sabe? Você vê que as pessoas sempre estão estressadas, eu não digo só adoecem do coração, elas desenvolvem vários outros doenças, não só do coração, né? Ah, Então, a gente aprende muito na nossa prática, não só na nossa prática clínica, não só da parte científica falando, mas da sabedoria de atender pessoas mais idosas, dessa questão da felicidade, que ser feliz, né, e você cultivar pensamentos bons traz a longevidade, eu né? E acredito nisso. isso eu vejo, isso eu falo, vendo isso na minha prática clínica.
Ah, perfeito, que legal. O Hélio aqui está elogiando você, Sheila, dizendo que a minha convidada é sensacional, eu concordo. Ah, obrigada. Porque é muito bom a gente ouvir alguém que entende, né? Alguém que sabe do assunto, alguém que vive isso no seu consultório dia a dia, que pode nos dizer com clareza e com conhecimento os benefícios que o vinho pode trazer para a saúde, o consumo do vinho de forma moderada pode trazer para a saúde. Eu acho que isso é muito Sim, legal. Eu fiquei assim, realmente muito feliz com essa nossa conversa. Quero conversar mais contigo sobre esse assunto, porque claro. só tô vendo aqui cair as perguntinhas aqui. Muitas vezes as pessoas não fazem pergunta aqui na live, fica caindo aqui no meu celular, que eu tô vendo que estão fazendo as perguntas em box, porque realmente é um assunto que encanta todo mundo, porque muitas pessoas são apaixonadas pelo vinho e têm essa dúvida se eu não estou um prazer meu não está Sim, prejudicando a minha saúde. E eu acho que hoje aqui ficou muito claro que se a gente tomar vinho com moderação e tiver hábitos saudáveis, a gente vai conseguir tomar vinho para o resto da vida. A gente vê às vezes essas reportagens que tem, que fazem nesses lugares menores, às vezes que fabricam vinho, vinícolas antigas, que tem aquelas pessoas assim com 90 anos, com uma sim, vitalidade, uma jovialidade impressionante, e a pessoa toma vinho todos os dias e está com a saúde impecável, com o humor impecável, com a vitalidade impecável. Então, isso realmente é muito fascinante, né? sim, exatamente. Eu gosto demais, demais, demais desse assunto, né? Fiquei muito, muito feliz. Queria repetir essa live. Já está acabando o nosso tempo. Claro. Eu vou ter que encerrar daqui um pouquinho, porque eu não quero que o Instagram nos derrube, porque eu quero salvar. Muita gente já me pediu para eu salvar Tá. essa live, porque as pessoas querem ver depois, né? Com mais Sim, calma, né? Queria agradecer a Vinvino por essa oportunidade da gente estar aqui nessa sim. noite de sexta-feira, tomando um vinhozinho, Mano, falando sobre esse veio. assunto tão gostoso e dizer para quem está nos assistindo agora que o site da Vivino tem ofertas muito bacanas de vinho. Entrem lá, escolham vinho. Quem tiver alguma dúvida, entra no meu Instagram, pode me perguntar que eu respondo. Mas acho que é um excelente canal para vocês comprarem os vinhos de vocês. E acho que quem tiver mais dúvida em relação ao coração, à saúde do coração, em relação ao vinho, pode perguntar para você no Instagram da Clinicor Sim. Jundiaí, né, Sheila? Com certeza, com certeza. Eu tenho todos os meios de comunicação aí, o meu Instagram também. Sim, a gente procura estar sempre acessível para tirar as dúvidas, porque de fato é um assunto que encanta a todos, né? E eu vou estar sempre à disposição para quem quiser tirar essas dúvidas ou outras, enfim. Eu só gostaria, antes de encerrar a live, só de colocar mais colocar só mais um detalhezinho, acrescentar aqui, só para a gente poder finalizar e colocar os pontos que eu gostaria que ficasse um pouco fixo na mente das pessoas em relação à questão dos benefícios do consumo do vinho, né? As pessoas que chegaram depois, enfim, para a gente finalizar e as pessoas saberem aí, enfim, dar um foco em algumas questões. Queria focar, então, do benefício maior sendo do vinho tinto, né? Do Perfeito. consumo moderado, sendo mulher 150 ml, né? E homem, duas tacinhas, né? Dando 300 ml, o nível aceitável, né? Que é o moderado. De uma forma regular, ou seja, o que acontece? Às vezes as pessoas acham, ontem eu não tomei minha tacinha, hoje eu tenho direito a duas. Então, na verdade, Não é cumulativo, não são não é bônus. assim. Não são bônus, créditos, né? Não, na verdade, é o consumo regular. E outro detalhe que a gente acabou não colocando aqui, que eu acho interessante a gente colocar, é a questão do consumo com o alimento, porque ele retarda retarda a absorção do álcool. Ah, Então, isso legal. também é Água interessante. também, né? E a Água água que a gente. também, fazendo hidratação, Perfeito. exatamente. Só Ah, essas muito questões que eu bem. gostaria de pontuar aí para vocês. Ah, muito legal, muito obrigada. Foi um prazer imenso falar contigo. Amei, amei a nossa live. Imagina, o Faremos prazer foi todo mais, com meu. certeza. Com certeza. Vamos fazer algumas ações juntas aí para informar mais as pessoas sobre isso, tá bom? Muito obrigada por ter Sim, estado com aqui comigo certeza. hoje.
Tá bom, gente? Eu proponho um brinde. Ah, então, perfeito. Deixa eu botar mais um pouquinho de vinho aqui. Tô tomando um vinho gaúcho, tá? Que eu comprei na Vinvino. Opa, eu tô tomando um vinho chileno, ó. Cheers! Saúde, Um saúde. brinde a todos nós. Um Beijo, brinde a todos muito vocês que acompanharam a nossa obrigada. live. Obrigada, gente.